Então vamos lá? Bom, a gente tem uma discussão interessante hoje para fazer, né? Uma pergunta que me fizeram foi se os investidores institucionais eles manipulam o mercado financeiro de alguma maneira. Eu vou tentar utilizar um exemplo mais recente para mostrar para vocês o que pode acontecer no mercado financeiro, não só dessa vez, como sempre se você não prestar atenção. Lá atrás, alguns meses atrás, acho que mais ou menos 9 meses, eu publiquei esse vídeo que está aqui em cima, onde o Bradesco naquela época estava com um PVP de 0,80, chegou a 0,78 até, ou seja, cada R$1 que o Bradesco tinha ali de patrimônio, você estava pagando literalmente 78 centavos por ele. Considerando que o Bradesco é uma empresa que tem uma marca, é uma empresa lucrativa, que lucrava bilhões naquele período. Então, se a gente leva para a base, a gente está dizendo que o Bradesco não valia absolutamente nada, não vale nem o patrimônio que ele tem, não vale as sedes que ele possui, não vale os imóveis, não vale o carro, não vale os funcionários, não vale a marca, nada disso tem valor. Então, o Bradesco tinha se tornado simplesmente um lixo do dia para a noite, que não valia absolutamente nada. Era isso que o mercado financeiro estava te dizendo com esses indicadores. 0,78 significa que compensa mais montar um banco do zero, pagando R$1 por patrimônio, do que comprar Bradesco. R$1 por R$1, né? Porque se você comprar um imóvel de 100 mil, você teria que pagar 100 mil para só patrimônio. Você não tem marca, você não tem autorização do Banco Central, você não tem funcionários, você não tem cliente, você não tem nada. Qualquer pessoa que tem 2 de QI, não precisa nem ser muito inteligente, 2, não precisa nem ter 80, né? Dizem que o QI do brasileiro mede 80, conversa fiada. E quando eu vi esses números, então eu disse, olha, isso é uma loucura, uma histeria, uma heresia completa, não faz nenhum sentido o que está sendo dito aqui. E publiquei esse vídeo onde eu falo por que o Bradesco estava de graça praticamente, né? Naquela ocasião, enquanto eu dizia isso, não só o Goldman Sachs como o JP Morgan tinha colocado o Bradesco para neutro, né? Tirado a call de compra, tinha colocado para neutro, e o Goldman Sachs dizia que era importante vender ações do Bradesco naquele momento. Não só, como diversas outras instituições financeiras brasileiras e de fora, eles diziam naquele momento o seguinte, olha, venda suas ações de Bradesco porque não faz sentido nenhum ter Bradesco nesse momento exato. Você tem que partir do princípio seguinte, os melhores investidores do planeta, hoje, eles estão contratados pelos maiores bancos de investimento do mundo. Não existe nenhuma chance, né, de um cara que formou em Stanford e ter feito sei lá quantas graduações ali dentro, ter se profissionalizado com os melhores, trabalhado lado a lado com os caras que analisaram as maiores fusões da história, não tem nenhuma chance desse cara ter menos informação do que eu aqui no Brasil. Por mais que eu tenha uma proximidade com os investidores institucionais, eu converso com eles, por mais que eu toque a top 1 consultoria de investimentos aí do BTG Pactual, né, que é a UVP, e a maior consultoria do ranking deles, quando a gente vai falar de investidores institucionais, eu conheço gente muito maior que eu, converso com essas pessoas e tal. Eu sei o quanto conhecimento esses caras no Brasil têm. Imagina lá fora, imagina a quantidade de conhecimento que eles não têm, imagina o quanto que não é o salário desses caras que estavam fazendo essas previsões. E aí algumas pessoas falam, caramba, eles erraram e fazem piada. Por que eles erraram? Porque se você vai hoje aí, o BOFA, né, o Bank of America, ele bateu o martelo, né, ontem, no dia 8 de maio, enquanto o Bradesco subia 15%, eles bateram o martelo e disseram, hora de comprar ações do Bradesco. Como assim, né? Então depois que o Bradesco sobe em um único mês 20%, esse é o momento que o Bank of America, ele tenta induzir não só a própria base, como o mercado de modo geral. Ele sabe que quando ele divulga essa informação, né, o Bank of America, algumas pessoas vão seguir essa call. Afinal, ali dentro estão os maiores analistas do planeta. Ele dá uma call de compra para Bradesco. E as pessoas me falam, pô, isso é ignorância, né? Isso aqui eles simplesmente não sabem o que estão falando. O mercado financeiro erra 95% das previsões, etc. Isso é o que diz, né, a UOL, etc. Eu tenho uma outra versão. Não estou falando do Bank of America, não estou falando do Goldman Sachs, não estou falando do JP Morgan, não estou falando dessas instituições financeiras em específico, estou falando sobre um todo do mercado financeiro. Eu, depois de alguns anos operando aqui já, né, profissionalmente, há mais de 6 anos no mercado financeiro, com a marca, passei por ter plataforma independente de investimentos, passei por consultoria, passei por N áreas, né, do mercado financeiro. Hoje eu te digo, nada disso é feito sem intenção. Eu comecei a analisar, você começa a perceber que na prática é proposital. Por quê? Quando eu quero comprar uma ação, se eu sou aqui, né, se eu tenho aqui os meus investidores aqui na minha base, se eu tenho o meu plano de wealth, se eu tenho a minha casa que tem que garantir rentabilidade para os meus maiores clientes, eu não quero entrar numa ação com ela supervalorizada. Qual benefício eu tenho de, como uma casa de análise vinculada a um banco, que a maior parte é, ou vinculada, né, a um wealth, qual benefício eu tenho por dizer assim, olha, a gente encontrou aqui uma excelente oportunidade de comprar ações do Bradesco esse mês. Se eu fizer isso, o Bradesco que estava a R$12, com todos os bancos de investimento falando que ele é uma call de compra, todo mundo começaria a comprar. Então, o meu cliente, que é quem está pagando as contas, ele ia entrar numa ação com ela sobrevalorizada. Ele ia entrar numa ação que está muito mais cara do que o normal. Eu estou entregando maior rentabilidade ou menor rentabilidade para o meu cliente? Agora, se em vez de fazer isso, eu vou no mercado e falo, essa empresa já era, essa empresa não serve para nada, ou pelo menos incentivo quem faz, vamos supor que eu não possa fazer isso diretamente, que é manipulação de mercado, eu vou pelo menos incentivar quem faz. Cara, você não quer fazer aí um vídeo falando
falando que Bradesco é ruim, não. Põe em dúvida, põe em xeque se o Bradesco consegue sobreviver. Aí vem aquela matéria, pô, Bradesco tá dificuldade de reestruturação, Bradesco tem tido problemas, Bradesco tem problema na gestão, Bradesco troca gestão, Bradesco não funciona, Bradesco sabe o quê? Aquilo tudo vai minando a confiança do investidor pequeno. Esse investidor pequeno, ele acaba vendendo essas ações. Ele vendendo as ações, a gente tem uma cotação menor, eu entro nessas ações. E daí, obviamente, eu tô vendo, né, o PVP, preço pelo valor patrimonial, eu tô vendo os dados financeiros do banco. Na hora que solta o relatório, os números são bem melhores, bem mais positivos. Não adianta pensar que o mercado financeiro não sabia disso. Esse pessoal vive tudo na mesma rua aqui no Brasil, né? Estão todos na Faria Lima, conversando no almoço, o cara que trabalha no Brasil fala, não, a gente tá indo bem, que isso, cara, fez projeto de reestruturação, tá legal, tá legal. O cara compra, coloca na carteira dos clientes dele, puf, sai o relatório, as empresas lá na lua. E agora, para terminar de garantir o desempenho, né? Pô, Bradesco tá incrível, comprem Bradesco, comprem Bradesco, comprem Bradesco. E aí, o Bradesco tem uma supervalorização. Porque assim, se você olha agora os relatórios, vamos lá, o que mudou nas ações de Bradesco daquela data que a gente fez o vídeo para agora? Você tem aqui o preço pelo valor patrimonial do banco, né? Ele agora está em 0,84, ou seja, se ele estava em 0,80, a cada 80 centavos você estava comprando R$1. Agora está em 0,84, ainda tá bom, né? Não tá ruim. Mas quando você olha aqui, tem uma mudança nos relatórios? Claro que tem uma mudança nos relatórios, né? Vai ter um histórico aumento de receita, etc. Agora, que dia que o Bradesco teve prejuízo? Quando você pega lá desde 2020, né? Ou pega antes, vamos lá. Você pega 10 anos. Cara, que dia? Olha, já aconteceu várias vezes da receita cair, o lucro cair, receita cair, lucro cair, voltar, etc. Era um movimento absolutamente normal de mercado. Você pode ver aí na analítica, tem todos os históricos de anos e anos e anos. Se você quiser, tem até mais histórico do que isso. Então, esses indicadores, eles estão flutuando desde sempre, né? Você vai ver aqui que o PVP do banco, olha, em 2021 ele sai de 1,24 para agora 0,84, né? E chegou até 0,73 em 2024, que foi quando eu fiz aquele vídeo lá. Então, assim, o que a gente tinha de tão péssimo no Bradesco que mudou? É o mesmo Bradesco. Ah, teve um ano ruim, teve um trimestre ruim. Isso ia mudar o quê na vida do investidor de longo prazo? É importante que vocês entendam, esse dado ainda está desatualizado, porque aqui ele está a R$13 o Bradesco, né? Agora ele está a 15. Então, é importante que você entenda que você não deve se deixar manipular por esse tipo de coisa. E é quando eu falo para vocês da importância de você conferir não só, né, um relatóriozinho bobo, não só um dado irrelevante da coisa, mas abrir o RI, entender uma coisa chamada guidance. Cara, para onde que o banco está indo? Quais são as informações que o banco tem para te dar? A receita líquida ela está caindo? O índice de inadimplência ele subiu tão radicalmente assim? O que mudou nessa estrutura do Bradesco? E eu te respondo, não tinha mudado absolutamente nada. Se você pegar lá desde a série histórica do Bradesco, já teve diversas vezes que o banco passou por dificuldades, desde quando ele era Banco Brasileiro de Descontos. Se você pegar o Itaú, ele já passou por dificuldades. Se você pegar o Santander, ele já passou por dificuldades. Se você pegar qualquer banco brasileiro, tem um momento que ele registra mais lucro, tem um momento que ele registra menos lucro. O Bradesco tem de fato um legado terrível, ele não melhorou. Então quando você pega hoje o aplicativo ainda é muito ruim, ele tem um histórico de ter adquirido sei lá quantos bancos, né? Ele só terminou de digerir os bancos que ele comprou recentemente. Quando a gente fala, né, dos bancos, por exemplo, eu conheço muita gente que trabalha no mercado financeiro há muitos anos, tem gente que trabalha no mercado financeiro há 40 anos. E é normal, quando o Santander, por exemplo, adquiriu o Banco Real, me contaram uma história esses dias recente, assim, uma pessoa que tinha um cargo muito alto no banco, hoje também tem cargo muito alto em bancos no Brasil, a gente estava conversando e falou que o Banco Real foi adquirido, né, em 2007 ali pelo Grupo Santander. O Santander, quando chegou em 2013 ainda, o Santander não sabia quantas agências o Santander tinha no país. Olha isso, que loucura. Então o Santander ali olhando e falava, cara, eu não tenho a menor ideia de quantas agências existem. Então eles tiveram que passar contando as próprias agências, porque eles não sabiam quem estava trabalhando no banco ou não. Então comprou naquela época, só terminou a digestão, né, engolir, entender o sistema, unificar os sistemas, etc. Só terminou mais de 10 anos depois. Então foi ali que, acho que agora acabou o legado do Banco Real aqui dentro. E vez ou outra ainda vai aparecer. A mesma coisa o Bradesco. O Bradesco adquiriu o HSBC, adquiriu dezenas de bancos ali ao longo dessa história. O sistema até hoje, né? Todo ano o presidente promete que é o fim das telas ali, pretas e tal. E não acabava. Por quê? Porque os sistemas antigos, rodando de todos aqueles bancos, né? Assim que ganhou muito dinheiro com isso, integrando esses sistemas. Então, o Bradesco não conseguiu vir para essa revolução digital. Ele é um banco que ficou extremamente atrasado. Ele tinha uma corretora que ele comprou, ele acabou com a corretora. A Ágora era a maior corretora. A Ágora é como se fosse a XP, como fosse o BTG Pactual dos anos anteriores. O Bradesco comprou ela, matou a marca, não serviu para nada, perdeu tudo aquele legado. Até hoje está ali dentro do aplicativo como um apêndice. Então, assim, o Bradesco ele precisa se organizar para chegar a competir com os bancos digitais de igual para igual. Mas ainda é um banco extremamente grande, ainda é um banco que tem poupança. Quantos bancos hoje podem oferecer financiamento imobiliário no Brasil? Você tem financiamento imobiliário do Banco Inter? Você tem financiamento imobiliário do Nubank? Você tem financiamento imobiliário, por exemplo, do BTG Pactual? Não existe, porque eles não têm poupança. Poupança é da onde você tira o dinheiro para fazer financiamento imobiliário. Então, tem diversas características de poder que existem dentro desses bancos mais legados, esses bancos mais antigos, que os bancos atuais, eles jamais vão conseguir competir. O que o Bradesco precisa é de uma reestruturação tecnológica, colocar jovem no comando. O Bradesco tinha uma diretoria muito envelhecida, que não acompanhou essa mudança tecnológica, ele está passando por esse desafio. Agora, ele ia falir do dia para noite? O Bradesco
Mas quer deixar de existir, como é o que estavam te dizendo aqui? Claro que não. Os investidores institucionais sabiam disso? Se eu, Raul Sena, tenho um contato com meia dúzia de gente de mercado de banco, entendo disso, se eu já conheci tesoureiro do Bradesco, etc, e troquei essa ideia, e ele sabia dessas informações todas, as pessoas ali, então, dentro do JP Morgan, dentro do Bank of America, dentro do Goldman Sachs, eles são mais estúpidos do que eu? Eles não têm acesso a essa informação? Eu duvido bastante. A grande verdade é, a quem interessa essa informação chegar limpa no investidor pequenininho? A ninguém, né? Porque não tem benefício nenhum. Então, você que está aí do outro lado, saiba que você é utilizado de massa de manobra. E se você continuar acreditando na mídia especializada, né, a mídia financeira, você está sempre sendo utilizado dessa forma. O que você precisa fazer é do mesmo jeito que eles fazem. Você não vai ver um analista de ações de verdade, um cara que trabalha dentro de banco, relevante, etc. Você não vai ver esse cara abrindo a Infomoney e o Valor Econômico para entender o que está acontecendo. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o RI, vai conversar com as pessoas ali perto, se ele tiver essa oportunidade, e vai tomar a decisão dele a partir dos números, né? Do balanço do banco, daquilo que está sendo solto, dos índices, provisões, etc. E você vai ver que eles têm uma capacidade muito boa de acertar, inclusive, quanto que o banco vai faturar, quanto que o banco vai lucrar, mas eles não sabem quanto vai valer a ação do banco. Isso é uma bobagem. Estão te tirando de otário e simplesmente arrancando seu dinheiro. Se você vendeu, que acreditou nessas conversas, se você ouviu um youtuber falar, ou ouviu a imprensa especializada falar, use isso como aprendizado, saiba, né, que não dá para prever esse tipo de coisa, não dá para prever a cotação, mas dá pra gente saber para onde vai a cotação, porque o lucro, ele tem que sempre ser levado em conta. Não tem como um banco começar a lucrar rios e rios de dinheiro e ser levado a zero. Vai chegar num ponto que não vai valer mais a pena vender por aquele valor e o mercado vai chegar na sensatez e vai se recuperar. Agora, Raul, quero parar de ser feito de bobo, quero começar a entender como esses caras analisam ações, quero começar a entender como o outro lado da mesa ele funciona. Já tô aí há 10 anos investindo, 5 anos investindo, 3 anos investindo. Cara, eu vejo que eu tô toda hora tomando um nabo, toda hora eu não entendo o que estava acontecendo, toda hora eu sou passado para trás, eu quero sair desse lugar e quero começar a compreender mercado financeiro de verdade. Se você quiser aprender como funciona a mente dos investidores institucionais, que no geral não é muito bonito, não tô te dizendo que é um lugar bonito, um lugar acessível, um lugar legal como você viu aqui, não é esse lugar, mas eu posso te ajudar a compreender pelo menos parte disso. Não tô dizendo que eu vou compreender tudo, porque não compreendo, tenho pouca experiência ainda, mas muito mais do que a maioria das pessoas tem capacidade de alcançar quando elas estão aqui trabalhando somente na internet, porque eu tenho uma consultoria de investimentos muito relevante, eu gerencio aqui dentro da minha empresa bilhões e bilhões de reais, né? A gente também faz isso em dólares também, é uma loucura. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, o que eu posso te recomendar? Entra na maior escola de investimentos do Brasil, alvp.com.br, faça a sua análise de perfil, preencha o questionário aqui para mim até o final, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E daí você vai me fazer uma pergunta muito óbvia. Tudo bem, se você gerencia bilhões de reais, vocês faturam bem, então no top 1 dá para saber, são informações públicas, não tem como mentir isso para vocês. Para que você vai ter uma escola de investimentos? É porque é o contrário. Foi da escola de investimentos que eu tive os clientes que colocaram milhões. Quando eu te ensino, né, normalmente as pessoas que têm mais patrimônio, quando eu ensino elas como é que funciona o mercado, elas acabam contando com a gente, confiando na gente para colocar o patrimônio. Então é simples, isso aqui é uma entrada que eu tenho, onde eu vou conseguir clientes muito maiores por conta dessa entrada. Então, obviamente, né, esse é o caminho que eu achei para disputar com essas empresas maiores o cliente delas. Então, se o cara confia mais em mim, se ele aprendeu a metodologia, se ele entende como é que funciona, ele vai ver que ele está sendo passado para trás e vai mudar a custódia para a gente e a gente vai ter ali esse cliente. Então, é simplesmente uma questão de inteligência. Em vez de eu te pagar para você virar meu cliente fazendo propaganda, você me paga para virar meu cliente. Você me paga para aprender e quando eu te ensino a verdade, obviamente você vai perceber que a gente está do lado honesto da mesa. Então, é por isso que a gente tem a UVP. A UVP não é para qualquer tipo de cliente, não é para cliente muito pequenininho. Então, se você não ganha pelo menos R$ 4.500 por mês, não adianta nem preencher esse questionário. Você tem que ganhar acima de R$ 4.500 por mês. Raul, eu ganho menos, mas moro com os meus pais. Pode preencher porque você não tem custo de vida, você vai conseguir investir. Se você ganha menos que isso, eu te recomendo ver esse vídeo aqui, ó, minha primeira carteira de investimentos, é um vídeo gratuito para você começar a entender o mercado, mas a UVP não é para você, ela não vai funcionar muito bem, a plataforma não aceita qualquer tipo de cliente, é uma coisa muito mais complexa. Então, é importante entender isso. E se você tem muito dinheiro, você vai ficar ali na UVP Capital, você vai ser levado para outra plataforma também, uma coisa mais interessante, você vai ter acesso a uma pessoa para te ajudar com a sua carteira depois que você concluir, isso para quem tem um patrimônio mais elevado, e você vai ter acesso aí a todos esses investimentos que são super interessantes, a nossa plataforma exclusiva, cartão de crédito, todos os nossos benefícios. Os alunos também têm acesso a diversos benefícios, mas não no mesmo nível, claro, dos clientes maiores aí. Então, pode preencher o questionário. Para mim, vai ser um prazer ter você aqui, como meu cliente e também como meu aluno, né? Porque eu mesmo dou as aulas. E agora, eu vou ver aqui se vocês não fizeram nenhuma pergunta no último vídeo. O Márcio Corrêa falou, esses números são de que fonte? Números que querem que sejam divulgados. Então, é que você só tem os números do Banco Central e etc. Não tem como mentir a Selic, né? Ou a inflação é do IBGE, são indicadores oficiais, assim. Não tem como eu inventar os números, tá? A gente só tem como contar com os órgãos, até porque ninguém
ninguém tem como calcular o PIB do país, fora a própria Receita Federal e tal. Alex Rezende, Raul, já tentei entrar na UVP, mas porque moro na Inglaterra foi dito que não posso. Por quê? Tem alguma maneira, please? Você pode se tornar aluno da UVP com toda certeza morando na Inglaterra. Se você deu saída definitiva, você não pode ter conta na nossa plataforma, porque para isso a gente teria que ser responsável pela sua declaração de imposto. É loucura, né? Hoje a gente não faz. A gente está abrindo agora uma operação em Luxemburgo, o BTG já tem, a gente vai tentar abrir essa operação aí, quem sabe no futuro a gente não consiga. Não tô te dizendo um nunca, mas no momento ainda não consigo te atender como gostaria. Mas você pode fazer a UVP normalmente. E você pode abrir também uma conta domiciliada no exterior e pode investir em renda fixa brasileira e nas ações você consegue investir pelo exterior. Então não te atrapalhe em nada. O Arthur Marques pergunta: boa tarde, Raul e galera. Só tem eu e o Cazé aqui hoje, né, Cazé? Então, boa tarde, né? Primeiramente, sou fã do seu trabalho, também sou fã do seu trabalho. Comecei a investir assistindo seus vídeos, hoje invisto uma quantidade boa, bem acima do que você pede para fazer valer seu curso. Tem aplicações na XP. Para trocar para UVP seria muito trabalhoso? Não, é fácil, dá para fazer pela própria B3 hoje. Tem algum risco de não transferir a corretagem ou perder alguma coisa? Não, não existe isso. Suas ações não estão na XP, ela é só sua custodiante. Ninguém tem ação em lugar nenhum, somente na Companhia Brasileira de Liquidações e Custódia. Essa é outra mentira que te contam, né? Que você tem aí, eu tô com os investimentos aqui feitos em tal corretora. Não, você não tá com investimento feito em corretora nenhuma. Espero que não, né? Não tem como. Se você tiver, é porque é golpe. Exato. Pronto. Fichinha, beijo pra você.